Companhia Feminina Sul-Mineira de Letras, também denominada Casa da Barba Eliodora, sente-se honrada por expressar, como o próprio nome identifica, a grandeza das femininas almas sul-mineiras. Nesse sentido, é tempo de trazer de volta à memória os feitos e as realizações, o legado dessas mulheres que nos precederam. Desenharam caminhos, plantaram sementes e conquistaram espaços inéditos na história mineira e brasileira. Resolutas consciências pensantes e desafiadoras. São aquelas que não podem ser esquecidas por nenhuma de nós. Devem ser reverenciadas pela coragem e ousadia transformadora de realidades, até então intransponíveis e perenes. Espíritos trajados de sutilezas se opuseram à hegemônica suposta superioridade masculina e demonstraram efetivamente competência, dignidade e integridade nos propósitos empreendidos em um mundo tipicamente varonil. Avançaram. Fundadoras, precursoras, anunciadoras, inovadoras, literárias e poetas, vanguardistas, criadoras criativas e inusitadas, essas mecenas nos inspiram a perenizar o conquistado e a prosseguir, descortinar poeticamente outros cenários, ainda intocados pela resiliência neste século XXI. Assim, celebramos nesta data de 22 de abril de 2026 as femininas patronas sul-mineiras do mês de março, por meio da representação de suas respectivas confreiras, ocupantes das cadeiras desta academia, efetivas e correspondentes. Patronas: Laís Correia de Araújo, Maria Carolina de Jesus, Zilá Correia Araújo. As associadas representantes, respectivamente, Clarissa Machado, Adriene Cruz, Dalila Lasmar. Sejam todas muito bem-vindas. Agradecemos a todas que possibilitam este encontro. A presidente da FESMIL, senhora Beth Brockman, a vice-presidente, senhora Dalila Lasmar, as apoiadoras Claudineia Moreira e Lourdes Vaz, e agradecemos ainda a todas as presentes virtualmente. Eu sou a Maria Helena Zeotti, associada correspondente, cadeira número 38, cuja patrona é Mieta Santiago. Boa noite a todas. Iniciamos as homenagens e eu passo a palavra associada a Clarissa Machado, para que ela dê início às homenagens à sua patrona. Muito obrigada, Maria Helena. Boa noite a todos, a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que tem sido a minha experiência com a Laís. E eu digo um pouquinho porque eu sei que literatura, leitura, cada vez que a gente lê, encontramos novidades. Porém, Laís é tão rica e é um universo que isso se intensifica. Então, eu tenho descoberto cada vez mais novidades na obra da Laís. E vou compartilhar um pouquinho sobre vida e obra, assim, super rápido, porque eu sei que muitas pessoas não conhecem a Laís, e eu digo isso por minha própria experiência. Eu a conheci bem tardiamente, o que é muito estranho, porque eu fiz faculdade de letras, e não a conheci naqueles tempos, e quando eu a conheci, eu já tinha mais de 40 anos, então
eu fico pensando como teria sido sensacional se eu a tivesse conhecido anteriormente, até pelo que vocês vão poder acompanhar, pelas possibilidades de conexões que a Laís nos traz. Então, eu vou fazer aqui a partilha de alguns slides, mas como eu comentei, assim, eu vou bem rapidamente, só para a gente ter um panorama mesmo. Então, Laís Correia de Araújo, depois de seu casamento, ela recebe o Ávila. No entanto, ela é bastante conhecida assim. Aqui nós temos a imagem da Laís, acredito que a mais emblemática, e alguns pontos ressaltavam, e as pessoas comentavam muito a respeito disso, marcas de Laís. Então, os traços marcantes, o sorriso, a sinceridade, a inteligência e também a ironia. Então, quando as pessoas falam sobre Laís, elas sempre comentam a esse respeito. E eu acredito que o sorriso seria dos traços o mais marcante. Há relatos em que, mesmo que ela estivesse triste, muito preocupada com a situação em relação aos irmãos, ela mantinha o sorriso. Então, eu acho que é um traço que realmente é muito interessante. A Laís, ela nasceu em 3 de março de 1928, em Campo Belo, Minas Gerais. Agora que eu estou vendo que eu acabei não colocando a data de falecimento dela, mas foi em 19 de dezembro de 2006, ela estava ali por volta de 78 anos, mais ou menos. Ascendência pernambucana e também hispânica, graduou-se em letras neolatinas e também em filosofia. As suas irmãs também tornaram-se escritoras, e ela casou-se com o escritor, o Afonso Ávila. Gêneros literários, muito relevante a gente comentar que Laís teve uma atuação tanto nacional quanto internacional, e vários gêneros: poesia, crônica, ensaio, contos infantos juvenis, resenhas, traduções. No suplemento literário de Minas Gerais, ela teve uma atuação muito pioneira e muito intensa, muito relevante. Ela foi parte da geração Suplemento, foi uma das fundadoras, mas também teve muitas atuações, e juntamente com ela estavam alguns nomes como o Afonso Ávila, o Murilo Rubião, o Aires da Mata Machado Filho, entre outros. No jornalismo, ela teve uma atuação de grande importância na parte do jornalismo cultural e colaborou em jornais como Estado de São Paulo, Diário de Minas Gerais, revistas também, por exemplo, O Cruzeiro, e também Tendência de Minas Gerais, o Cruzeiro do Rio de Janeiro. Na tradução, ela também brilhou porque ela realizou traduções de vários escritores e de diferentes países. Então, por exemplo, franceses, estadunidenses e grandes nomes, argentinos. E aí eu vou destacar o Júlio Cortázar, porque ele lia o suplemento literário de Minas Gerais lá em Paris. Então, não apenas ele era ali, né, parte do suplemento, mas como também era leitor, e inclusive há relatos de elogios que ele fez às traduções da Laís. E, bom, outros escritores de língua espanhola também
escritores húngaros, e a Laís, ela tinha esse interesse e se dedicava muito a estudos de literaturas de outros países, especialmente a francesa, a alemã, a espanhola, a estadunidense, a inglesa e também a hebraica ou israelita. E outro detalhe é que ela não apenas traduzia obras de escritores, mas também ela traduzia obras sobre escritores, e aí eu trouxe aqui um exemplo. Ela traduziu alguns textos sobre a obra do Jorge Luis Borges, do Borges, né, como a gente conhece. Então, não eram textos escritos por ele, porém sobre ele. E o que mais que a gente pode falar sobre a Laís? A poética dela era muito moderna, ela tinha uma escrita considerada para o seu tempo ousada, inovadora. Ela tinha a questão toda do eu lírico feminino, universo feminino. Havia ironias à sociedade patriarcal. Ela estava ali como parte do movimento concretista. Ela utilizava a metalinguagem também, muitas metáforas. Alguns temas eram recorrentes, por exemplo, vazio, silêncio, intervalos, abismos, distância, o desconhecido e a espiritualidade. Foi muito pioneira em vários aspectos. Por exemplo, foi a primeira, única mulher a participar da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, em 63, e também ela ocupou o cargo de superintendente da Biblioteca Pública de Minas Gerais, representou a literatura brasileira ao lado da Lígia Fagundes Telles, na Universidade de Bloomington, nos Estados Unidos, em 73, e também ela recebeu, em uma solenidade, no consulado alemão, ela recebeu um prêmio, o prêmio Thomas Mann, com o ensaio Vanguarda Alemã e Vanguarda Brasileira. Ela tinha muitas amizades no meio literário, e aí eu selecionei algumas: a Cosette de Alencar, Henriqueta Lisboa, Lúcia Machado de Almeida, Lígia Fagundes Telles, o Murilo Rubião, Rui Mourão, Fábio Lucas, João Etienne Filho. Aqui um pouquinho de imagens. Então, a Laís Entre Amigos, em 72. Aqui, novamente, ela com alguns amigos e com a irmã Zilá. Um pouquinho mais da Laís com os amigos aqui, com a Lígia Fagundes Telles, o Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Arnaldo Antunes, entre outros. Correspondências, nós também temos esse lado da Laís, em que ela se correspondia muito, ela escrevia muitas cartas, e eu trouxe algumas correspondências aqui para a gente, né? Não a correspondência em si, mas só para a gente saber de algumas pessoas, por exemplo, o Murilo Mendes e a Cosette de Alencar. Principais obras: Caderno de Poesia, Caderno de Traduções, Cantochão, Decurso do Prazo, O Signo e Outros Poemas, Sedução do Horizonte, O Relógio Mandão, A Loja do Zé com Zé, Que Quintal, Maria e Companhia, Pé de Página, Geriátrico, Clipes. Livros sobre Laís, nós temos alguns. O da Maria Esther Maciel talvez seja o mais conhecido, e a grande novidade que é esse aqui fresquinho. Houve uma reportagem agora no dia 2 de abril sobre essa obra, Da Invenção ao Inventário, Heranças de Laís Correia de Araújo, de organização de Constância Lima Duarte. Então, temos livro novo sobre Laís. E agora eu vou passar vou parar aqui a partilha, e eu vou passar para o tema
de fato, que eu trouxe, né, para vocês e que eu gostaria de compartilhar. A dimensão da espiritualidade na obra de Laís Correia de Araújo. E foi uma descoberta muito interessante estar lendo Laís e começar a perceber que ela trazia a espiritualidade. A gente acaba não se detendo muito, até porque é uma, digamos, um assunto, uma vertente pouco explorada sobre a Laís. A gente acaba sempre pensando em Laís em relação à questão do feminismo, mas, bom, não é porque estamos falando de espiritualidade que, em se tratando de Laís, nós também temos ainda a questão do feminino. Então, vou trazer para vocês de uma forma também, na medida do possível, mais rapidinha. Bom, a Laís faz uso de um amplo vocabulário ligado à espiritualidade, especialmente às tradições judaico-cristãs e à liturgia da Igreja Católica. E isso ela traz muitas vezes no título, às vezes numa epígrafe, que é aquela citaçãozinha, né, sempre do início, e também nos poemas propriamente ditos, às vezes de uma forma direta ou indireta. Então, alguns títulos, vou começando pelos títulos. Temos ato de contrição, ritos de passagem, oferta, serva, verbo de ser, confessionário, auto de fé, a hora sexta, a São Francisco, a esperança, paráfrase de Santa Teresa, acerto final e poema final. Alguns vocábulos se repetem ao longo da obra da Laís, selecionei aqui alguns, bem próprios da espiritualidade. Água, sal, mar, peixe, sangue, cruz, templo, fé, verdade, infinito, anjos, alma, barro, louvor, colheita, sagrado, verbo, palavra, procissão, Senhor, compaixão, arrependimento, perdão, crer, reino, céu, luz e bem. Alguns personagens também aparecem, personagens conhecidos bíblicos, como, por exemplo, Noé e Jó. Epígrafes. Muito interessante porque um colega dela, lá do suplemento, Murilo Rubião, também tinha esse hábito. Eu fico me perguntando até que ponto eles conversavam e trocavam ideias sobre isso, porque o Murilo Rubião, ele usava epígrafes ligadas à espiritualidade, especialmente à Bíblia. E a Laís também fez isso em alguns momentos. Então, por exemplo, no caderno de poesia, a epígrafe de abertura é: concedei-me, Senhor, que eu saiba o que devo saber, ame o que devo amar, que foi um trecho retirado de A Imitação de Cristo, que é um livro de um frei alemão, Tomás de Kempis. Não é muito estranho, porque, afinal de contas, ela se formou em filosofia, e a filosofia, assim como a literatura, também tem conexão com a parte da teologia e a espiritualidade. Outra epígrafe, a segunda, selecionei 3, essa é a segunda, está em Cantochão, parte 1. Feito primeiro pastor e em seguida profeta, dirijo-me tanto contra as vacas gordas como contra os próceres. E esse aqui fica interessante, porque, na verdade, ela retirou de uma inscrição que está em uma das imagens, uma das esculturas feitas pelo Aleijadinho, lá na Igreja Matriz do Senhor dos Matozinhos, em Congonhas do Campo. E a escultura feita do profeta Amós. Então, mais uma referência. E a última que eu selecionei aqui está em
poesia coletânea Palavras, Atos e Omissões, né? Abertura do poema. Por quê? Pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Aí já é bem assim da liturgia mesmo, um trechinho que a gente escuta em missa. E os poemas? Então, não sei quanto tempo ainda tem, mas tenho alguns, alguns poemas para compartilhar sobre esse tema. O primeiro deles é versículo 100. Então, já o título nos comunica que tem algo ali de espiritualidade e está no livro Decurso de Prazo. Ele é bem curtinho, mas diz bastante coisa. Em verdade vos digo, nem todo aquele que sobe ao templo e bate no peito dizendo poesia, poesia, entrará no reino da mídia. E aí a gente tem aquela fórmula muito conhecida e que está na Bíblia, de fato, em verdade vos digo, sobretudo nos evangelhos de Lucas e Mateus, e também, principalmente, de João, que eram os três, pela minha pesquisa, os três que ela mais gostava. E, bom, o que mais que a gente tem aqui, para além, né, dessa referência com a Bíblia? Nós temos a questão da poesia sendo associada, e antigamente a gente tinha uma figura, que era o Vates, que era um poeta, mas que era considerado profeta. Então, era um tempo em que a figura do poeta se confundia com a figura do profeta, porque o poeta era aquele que era o visionário e que ele recebia inspiração divina. Então, aqui, muito interessante ela trazer esse poeta que sobe ao templo e, bom, a ironia da Laís. A gente percebe aqui que, mesmo que ele se ache tudo isso, esse grande poeta, não adianta ele bater no peito, porque, de repente, ele não entrará no reino da mídia. Próximo, pós-modinha, que está no livro Pé de Página. Também vai falar do poeta, e diz assim: todo poeta vai para o céu, é a lei do Senhor, senão seria só o S. E aí ela repete o S assim, bastante. Só o S. Das harpas dos anjos. Então, ela fez uma construção separando esse S e trazendo de novo a figura do poeta e essa questão da espiritualidade. E para a gente isso é muito emocionante. Todo poeta vai para o céu, é a lei do Senhor. Bom, temos também Gloriosa, do livro geriátrico. E aí, Laís, ela tinha alguns detalhes. Um deles é que ela gostava de colocar várias palavras em inglês, às vezes até no título dos poemas, ou em latim. Então, esse aqui é um deles. Gloriosa tem trechos em latim. Meu latim está muito enferrujado, mas vou tentar. Glória in excelsis, numa rasante sobre o óbvio ululante. Eu sou. Per secula secolorum. Então, aqui a gente, esse finalzinho especialmente, por todos os séculos dos séculos, que a gente escuta na missa, e esse trechinho começa com o Glória a Deus nas alturas. Então, novamente, essa referência à espiritualidade e aí a questão da fé católica. A esperança para alguns é considerado um poema oração, um poema prece, a outros, mas eu trouxe aqui um pedacinho de esperança,
que está em caderno de poesia. Com as mãos tremendo, sinto distâncias claras e eternas. A esperança, Senhor, retomai-a. Os dias têm sempre o mesmo tamanho, retomai-a. Dizem que na luz acontecem histórias felizes. Por que choro? Dançarei sob o grave plano. Fiquem lá fora os passos dos outros. Eis a vida, não há pombos correio. Todos os momentos foram arquivados. A esperança, Senhor, retomai-a. Então, aí a gente tem, assim, bem parecido com a liturgia também. A hora sexta, publicada em Canto Chão, é mais um que a gente observa a espiritualidade, aí também trecho da Bíblia. Um trechinho. Na pedra em que se lava a paciência de Jó, o óleo escorre sem dó. Concluo que sou nunca sufocado em um nó, de sangue e de angústia, só. Vou pregar-me na cruz, de dor e orgulho meus. A cruz já tem um corpo, Deus. E aí, então, nós temos todo o contexto do julgamento de Jesus, do momento da cruz, e nós temos a referência também que está lá em João, em relação à menção hora sexta, que era hora sexta, quando o Pilatos levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal. Era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Ele disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Outro poema. No governo. Esse aqui eu acho um dos mais interessantes, porque aparentemente o título não tem nada a ver com o poema, que é parte do que está no Evangelho de Lucas. Então, o título do poema No Governo, e aí o poema: a seara é grande, mas os lavradores são poucos, os gafanhotos são muitos. Então, a ironia de Laís aparecendo novamente, ela usa a questão da espiritualidade, ela usa essa citação que está lá no Evangelho de Lucas, também no de Mateus, porém o título é No Governo e faz a gente pensar. Eu acho que Laís trazia muita possibilidade de reflexão e ela deixava que o leitor, ele pensasse por ele mesmo, refletindo sobre questões da vida, e eu acredito que ela aproximava esses trechos da Bíblia, esses trechos que falam sobre fé e espiritualidade, aproximava a nossa realidade nos dias de hoje. E, bom, tem muito a se falar sobre Laís, mas, como eu já estou um tempinho aqui, eu vou trazer só mais dois, um bem curtinho, e é o poema 17, parte inicial, que está em Clips, que diz assim: Deus conta cada lágrima de mulher. E aí, olha que interessante, dessa vez ela não está exatamente falando da Bíblia, mas ela está falando de um trecho que está no Talmud, que é um dos livros usados pelos judeus para interpretar a Bíblia hebraica, que é ali basicamente o nosso Antigo Testamento. E no Talmud, o trechinho é: tome cuidado para não fazer chorar uma mulher, porque Deus conta as lágrimas das mulheres. Eu parei aqui, mas o poema fica mais interessante aí, quem tiver curiosidade para ler, porque depois que ela fala, Deus conta cada lágrima de mulher.
ela vai botar assim, Cabalá, e Deus Cabalá. E essa palavra, bom, é um livro também, que é considerado sagrado para os judeus, de interpretação, para compreender melhor a Bíblia deles, e que essa palavra no hebraico significa duas coisas, aceitar e receber. Então, eu fico imaginando a mensagem que a Laís queria passar através dessa ideia, né, de que Deus conta cada lágrima de mulher e ela está querendo dizer aceite isso, de repente, e porque Deus vai receber a sua aceitação, alguma coisa assim. E eu estou completamente convencida de que Laís mereceria alguma coisa como Jane Austen, então aqueles clubes de leitura de livros e até sociedade, porque a Jane Austen tem sociedade, Jane Austen até no Brasil, Laís mereceria. Tem um montão de coisa ainda sobre esse tema, mas eu vou terminar com um muito interessante, que é a paráfrase de Santa Teresa de Ávila, que está publicado em pé de página. E diz assim: a primeira morada é a casa, onde se nasce. A terceira morada é a casa, onde se morre. A segunda morada é entremente, adobe de escamas, peles bifurcadas, cruciformes nervos em língua de saliva. Na segunda morada, aqui e agora, ninguém é, somos. Então, para além dela ter retirado as ideias aqui, do livro que existe de verdade, do Moradas, da Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, ela aqui trabalha muitas coisas. Então, desde a questão aqui que ela fala das peles bifurcadas, que pode ser um pouquinho da geometria sagrada, fractal, que todos somos centelhas, somos fragmentos de Deus e fomos separados. Também a questão aqui, né, cruciformes, nervos, a questão do formato de cruz, e a neurociência hoje diz que nós temos essas estruturas cruciformes no nosso DNA e que são importantes na regulação dos genes, justamente os da hereditariedade. E ela trabalha a primeira morada, e a gente, tendo como referência o livro da Santa Teresa, é a morada em que ela vai falar da oração e do autoconhecimento. E aí Laís fala que é onde se nasce. Depois ela pula para a terceira, porque a terceira, no livro, é a vida exemplar, e Laís vai dizer onde se morre. Depois ela segue só com a segunda, e a segunda morada pelo livro é ouvir o chamado de Deus. E aí ela traz essa ideia, né, que ninguém somos, né, somos todos parte de um todo, de uma unidade. E não é a primeira vez em que Laís faz, vamos dizer assim, essa referência e esse convite para a gente pensar sobre isso, que somos todos um. E, bom, finalizo com uma homenagem pessoal para Laís, que é bem curtinha, um poeminha, como se eu estivesse conversando com ela, que diz assim, deixa eu localizar aqui, que aí eu leio certinho para vocês. O título é Por que você está aqui? Estou aqui porque um dia Laís esteve. Bom, eu espero que vocês tenham achado o tema tão empolgante quanto eu, porque, assim, essa descoberta me trouxe um novo olhar a respeito da obra de Laís. Muito obrigada. Larissa, nós que agradecemos, viu? Muito interessante,
e trazer isso para a atualidade, como ela ainda continua sendo muito atual, viu? Muito grata mesmo. A gente ficaria mais tempo se a gente não tivesse um tempo tão curtinho, tá bom? Agora eu vou passar a fala para a Adriene, por favor. A Eneida levantou a mão, ela... Foi por acaso, perdão. Tá tudo ótimo, nada a dizer. Então, boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Adriene, é a primeira vez que eu participo, e minha patrona é Carolina Maria de Jesus. E eu gostaria de partilhar, né, um pouco do que eu tenho aprendido muito com ela. São camadas, né, que a gente vai descobrindo. Eu tenho certeza que em outros momentos, quando eu revisitar as obras, vou ver coisas que eu ainda não vi dessa vez, porque também é uma obra, uma vida de muito aprendizado. E eu descobri algumas coisas interessantes nessas pesquisas que eu fiz, e eu vou partilhar a tela para que fique mais fácil para acompanhar aqui a minha fala. Então, aqui nós temos Carolina Maria de Jesus, literatura, resistência e o retrato do Brasil. Não abriu, Adriane. Não abriu? Não. Peraí. Agora sim? Sim. Agora sim, né? Então, Carolina Maria de Jesus, né? A gente vai ver, então, um pouco sobre a literatura, a resistência e o retrato do Brasil. Começo aqui com algumas informações, né? Sobre a biografia dela, que é uma biografia extensa, e vamos ver aqui alguns dados. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela nasce em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, e ela frequenta a escola por 2 anos, né? Ela frequenta a escola Allan Kardec por 2 anos. Ela, apesar de ter frequentado a escola por apenas 2 anos, desenvolveu uma paixão profunda pela leitura e pela escrita, lendo tudo o que encontrava. Então, sobre essa questão da leitura dela, eu pesquisei algo assim que me chamou muito a atenção. A relação dela com o avô, Benedito José da Silva. Esse avô nasceu em 1862, e ele foi uma das pessoas que letrou a Carolina, né? Porque ele contava as narrativas ao redor da fogueira. E ele contava as experiências dele vivida na escravidão. Então, ela já era uma ouvinte, e esse avô teve um papel fundamental ali no letramento, né? Uma vez que a gente pode observar que a formação da Carolina
ela foi plural, né? Ela foi plurialfabetizada. Então, ela se forma pelas leituras literárias que ela faz, né, que ela fazia, e pelas leituras de mundo que ela fez ao longo de sua vida. Então, o início, esse avô foi fundamental. Depois, esse período que ela passa na escola Allan Kardec, que depois ela teve que mudar porque a família mudou para uma fazenda, né? Então, nunca mais ela volta para um banco de escola formal. A família, então, migra buscando melhoria. Só um minuto, gente. Então, a família dela tem um caminhar, né? Então, eles vão para Lajeado, Minas Gerais, onde essa família trabalha como lavrador, numa fazenda, né? E por isso que ela deixa de frequentar a escola. Depois, em 1927, essa família vai para a cidade de Franca, para o interior de São Paulo, né? E a Carolina, nisso ali, ela trabalha como lavradora em uma fazenda, e na cidade ela trabalha como doméstica. Depois, em 1928, essa família deixa Franca e retorna para Sacramento, né? E quando essa família sai de Sacramento de novo e vai para Conquista, também uma cidade de Minas Gerais, onde eles trabalham numa fazenda. Então, permanece um pouquinho e retorna para Sacramento. Então, essa busca de vida da família, de melhoria, vai acontecendo com frequência na vida da Carolina. Aqui eu trouxe uma foto, uma ilustração de um artista de Sacramento, né, que faz essa imagem dela em frente ao colégio, ao colégio Allan Kardec, onde ela estudou por aproximadamente 2 anos. E tem uns episódios, assim, muito interessantes da vida dela, que eu pesquisei. Uma curiosidade, que em 1933, a Carolina, ela foi presa em Sacramento, né? E a mãe a acompanha na prisão. Isso aconteceu porque a Carolina foi vista lendo um livro de grandes proporções. Era um dicionário. Mas os soldados, que também eram analfabetos, como a grande maioria da população da cidade, concluíram que ela estava lendo um manual de feitiçarias. Então, ela passou, né, dias na cadeia, e aí, depois de soltas, elas voltaram para Franca, né, ela e a mãe dela, e no edifício que funcionou essa cadeia, hoje funciona a Secretaria de Cultura de Sacramento. E lá também estão guardados alguns manuscritos da autora. E após esse acontecimento, a mãe da Carolina pediu para que ela fosse embora de Sacramento, justamente porque ela não seria compreendida e aceita, né, num lugar que não existia assim no imaginário social, um lugar que concebesse uma mulher negra que estivesse envolvida com linguagem, com escrita, com conhecimento. Então, essa condição literária dela
acontece como uma fuga, né? Foi uma fuga, porque não era possível que ela permanecesse num lugar onde os iguais a ela não teria essa condição. E aí porque a cidade ainda vivia muito a imagem, né, do resquício colonial ainda, né, muito vivo, uma cidade rural brasileira, né, na primeira parte do século XX, então seria muito difícil para ela. Uma outra curiosidade, em 1936, quando a Carolina trabalhava em Franca, ela viveu no internato da Santa Casa e trabalhou como cozinheira e também trabalhou na limpeza do espaço. E um dia, uma freira que ela gostava muito precisou ir embora. E em sinal de despedida, a Carolina compôs uns versos. Então, tem uma fala dela aqui que eu vou dizer. Então, abre aspas. O primeiro verso que eu fiz foi dedicado a uma freira, quando eu trabalhava na Santa Casa de Franca. Eram 6 irmãs que tratavam os doentes admiravelmente. Elas faziam o retiro de 2 a 2. Quando viajou para São Paulo, a freira, por quem eu tinha profunda admiração, eu não podia deixar meus afazeres para ir despedir-me dela. Peguei um lápis e um papel para lhe escrever qualquer coisinha amável. E ela escreve, abre aspas, nas minhas orações, peço a Jesus com muita fé para ter breve regresso. A irmã Maria José. Fecha aspas. Escrevi apressadamente porque estava fritando uns bifes para os doentes do pavilhão. A mensageira voltou sorrindo. Bonito verso, Carolina. A irmã gostou e agradece sua amabilidade. Verso? Repeti mentalmente. Verso? O que será isso? Sorri. O meu objetivo era agradar a irmã. Então, aqui, quando eu li esse depoimento, eu fiquei pensando que tudo que foi acontecendo com ela, primeiro acontecia para depois ela entender, né? Então, ela fez o primeiro verso e ela ainda não tinha, assim, uma consciência do que era isso, né? O que era verso. Mas tudo que ela fez, tudo que ela produziu, já estava nela, já fazia parte do ser humano dela, mesmo que ela não compreendesse ainda, né, a dimensão de tudo que ela fazia. Agora falar um pouco da vida dela no Canindé, né, que é a favela, para onde ela se mudou, a favela em São Paulo. Ela se mudou para lá em 1948 e permaneceu até 1960. E também foi onde ela teve o primeiro filho, né, primogênito. Então, em São Paulo, Carolina viveu na favela de Canindé, trabalhando como catadora de papel para sustentar seus 3 filhos como mãe solo. O cotidiano é marcado pela tontura da fome. A escrita em cadernos encontrados no lixo como forma de resistência e registro da realidade. E também depois, né, de tudo que ela passou, ela é descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, em 1958. Mas antes disso, né, nasce o primeiro filho dela, João José de Jesus,
Em 1900 isso foi em 49. Em 1950 nasce o segundo filho, José Carlos de Jesus. E ali, em 1953, nasce a terceira filha, Vera Eunice de Jesus. Então, a Carolina, ela levou essas gestações, na maternidade, sempre de forma solitária, né? Para ela foi uma estrada solitária. Ela não tinha vínculo familiar em São Paulo, não contava com rede de apoio afetivo ou com suporte do Estado, e também não tinha a presença dos progenitores. Essa experiência, né, da maternidade para ela gera sentidos, adjetivo tempo, causa frustração e tristeza e produz a vontade de lutar. Então, com esse trabalho dela, né, de catar papel, ela se envolvia, né, sempre estava junto com os livros, gostava de ler, achava que a melhor coisa do mundo era o livro, né? E então ali a gente vê uma mulher vivendo na favela, nessas condições, fragilizada por toda a condição social, mas ao mesmo tempo com uma força, uma vontade de lutar e uma disposição para escrever, né? E muito do que eu estou falando, eu assisti do próprio depoimento da filha dela, né, que conta muito esses fragmentos da vida dela. E uma coisa também que me chamou muito a atenção foi que ela escrevia, ela gostava de sair para trabalhar, para catar papel, com roupa de bolso, porque ela precisava levar um pedaço de papel e um lápis, porque a hora que vinha a ideia, que vinha a inspiração, ela tinha que parar o que estava fazendo e escrever. Então isso também, assim, me despertou muita atenção sobre como, né, ela registrava e a forma como vinha, às vezes, o pensamento dela. E em 1958, ela conhece esse fotógrafo e repórter, Audálio Dantas, na favela do Canindé, e nesse mesmo ano, trechos do diário de Carolina foram publicados no jornal Folha da Noite. E aí ela começa, né, a ter visibilidade. Aí agora, eu gostaria que a querida Dalila Que bom. declamasse para a gente o colono e o fazendeiro. O colono e o fazendeiro. Diz o brasileiro que acabou a escravidão, mas o colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem para guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal a corneta, despertando o camarada para ir à colheita. Chega a roça, ao sol nascer, cada um na sua linha, suando e para comer só feijão e farinha. Nunca pode melhorar essa negra situação. Carne não pode comprar, para não dever o patrão. Fazendeiro, ao fim do mês, dá-lhe um vale de 100 mil réis. Artigo que custa 6, vende ao colono por 10. Colono não tem futuro e trabalha todo dia. O pobre não tem seguro e nem aposentadoria. Ele perde a mocidade,
a vida inteira no mato, e não tem sociedade, onde está o sindicato? Ele passa o ano inteiro trabalhando, que grandeza, enriquece o fazenda na pobreza. Se o fazendeiro falar, não fique na minha fazenda, colono tem que mudar, pois não há quem o defenda. Trabalha o ano inteiro e no Natal não tem abono. Percebi que o fazendeiro não dá valor ao colono. O colono quer estudar, admira a sapiência do patrão, mas é um escravo, não tem que estacionar, não pode dar margem à vocação. A vida do colono brasileiro é pungente e deplorável. Trabalha de janeiro a janeiro e vive sempre miserável. O fazendeiro é rude como o patrão. Conserva o colono preso no mato. É espoliado sem lei, sem proteção. Ele visa o lucro imediato. O colono é obrigado a produzir e trabalha diariamente. Quando o coitado sucumbir, é sepultado como indigente. Carolina de Jesus. Esse poema... Do livro Antologia Pessoal de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1966 pela editora da UFRJ. Esse poema, ele fala tão profundamente. Conforme eu fui pesquisando e vendo que desde criança que ela convive com essa situação sociopolítica, ouvindo as histórias do avô, depois vendo a família de fazenda em fazenda, acompanhando, trabalhando. E aí ela vem e produz esse poema que tem essa visão sociopolítica da Carolina. Ela faz uma denúncia, uma crítica social, e muito forte. É um poema muito forte. Pois aqui também, falando um pouco, né, da bibliografia dela, né, e do sucesso editorial que ela teve, né, com primeiro o Quarto de Despejo, né, que foi publicado em 1960, e foi traduzido para várias línguas, né, foi traduzido na Dinamarca, Holanda, Argentina, entre outros. Casa de Alvenaria, em 1961, que vai marcar essa transição para a vida fora da favela, né? E marca também Desilusões. Pedaços da Fome, um romance de 1963, que explora a miséria urbana. Provérbios, também de 1963, que vai trabalhar uma forma literária muito presente na cultura africana, que condensa o conhecimento em poucas palavras. Diário de Bitita, em 1982. Esse já foi Memórias Póstumas, né, da infância e da juventude da Carolina. Ela tem mais obras que eu não coloquei aí no nosso, né, documento, como a antologia, manuscritos. Ela também produziu discos, né? Tem músicas também compostas, e
e uma vasta obra. Eu quero falar um pouco de Quarto de Despejo. Eu quero falar do que eu senti ao ler, né, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, para mim, foi uma obra, quando eu li, a minha experiência sensorial foi muito profunda, porque enquanto eu lia, eu conseguia sentir a dor, eu conseguia sentir uma dor física enquanto eu lia o livro. Então, eu tive uma experiência sensorial muito diferente de tudo o que eu já presenciei. E aconteceu, assim, contando um pouco da minha experiência para produzir, né, essa homenagem que eu fiz para ela, eu fiquei, depois que eu li, muito tempo, assim, pensando o que eu poderia escrever, né, de qual ponto que eu iria partir para criar um poema em homenagem, né, porque eu fiquei muito impactada sensorialmente, fiquei pensando muito, mexeu muito comigo, essa obra. E dias depois, aconteceu de uma pessoa precisar de ajuda. Aqui na minha cidade, eu fiquei sabendo que uma família de refugiados tinha ido pedir ajuda num lugar e essa pessoa estava pedindo para os seus conhecidos também ajuda, e a forma como ela descreveu o pai de família que chegou até ela solicitando ajuda, principalmente para comer, né? Ela descreveu assim, que esse homem que foi buscar ajuda, ele estava tremendo de fome. Quando eu recebi essa informação, automaticamente eu lembrei do livro. Eu tive a sensação que eu estava revivendo atualmente aquilo que eu tinha lido na obra dela. E foi uma sensação assim, que quase que imediato eu consegui, então, criar e conseguir traduzir aquilo que eu queria dizer para Carolina. Então, eu fiz esse poema para ela, em homenagem, que chama Efeito Carolina. Efeito Carolina. Sua voz não poderia ficar esquecida. Sua voz, desnutrida, denuncia de forma aguerrida a cor da dor que ainda pulsa no corpo físico daqueles que sentem o tremor da fome, na alma daqueles que sentem o tremor na consciência, enquanto a justiça social não chega. Pelo desenho de suas letras, vejo o presente unido ao passado. A linha tênue atravessa a janela. Naquela cozinha, vejo a panela e o que tem dentro dela, o rosto da fome de cor amarela. Posteriormente, então eu quis trazer essa questão, né, do amarelo, que ela fala muito no livro Quarto de Despejo. Ela fala da cor da fome, né? E depois, quando eu assisti a fala da filha dela, eu fui entender, né, o que é esse amarelo. Então, a filha dela conta que lembra que a mãe, ela passava muito mal de fome. Ela, às vezes, desmaiava, às vezes ela chegava, né, a vomitar amarelo, né? Então,
E aí ela falava que quando a mãe estava nessa situação de tontura e de fome, que ela falava que era a cor da fome. Então, assim, nada ali naquela obra é acaso. Tudo tem uma experiência sensorial. E passando essa minha fala, queria pedir para a Dalila fazer a leitura para nós do poema A Velhice e a Mocidade. A velhice e a mocidade. Apoiada a um bordão, olhar triste e cansado, ela faz a revisão do seu infausto passado. É uma velha a meditar, que grande mágoa lhe invade. Na expressão do olhar, revela dor e saudade. Eis que por perto passava uma jovem de alma pura. Vendo que a velha chorava, quis saber suas desventuras. A jovem, fagueira e bela, com o despontar da aurora, aproximou-se dela e perguntou: por que chora? Ela citava suas amarguras e a jovem atenta ouvia. Eram frases obscuras que ela desconhecia. A mocidade disse: comove-me o teu sofrer. Mas quando surge a velhice, em nada achamos prazer. Veja o prado que floresce. É a primavera querida. Contempla este quadro. Esquece as decadências da vida. Não conheces a saudade, de nada tens experiência. Ela nos procura à tarde, quase ao findar da existência. Aos teus olhos, o mundo parece cheio de encanto e grandeza. Aqueles que já o conhecem, em nada encontram beleza. Desconheces os desenganos de alguém que nos faz sofrer, mas com o decorrer dos anos, tu hás de compreender. E a velhice triste seguiu, e a mocidade alegre sorriu. Antologia Pessoal, editora UFJR, 1900, página 190. Esse Carolina poema, Maria de Jesus. esse poema já traz, assim, uma sensação de maturidade já da vida dela, né? Um olhar mais reflexivo sobre a vida. Ele já chega numa linha filosófica, né? Que é a linha que faz um contraponto com aquele primeiro que a gente ouviu, né? Aquele primeiro poema, mais uma crítica social, e agora mais esse olhar reflexivo, filosófico, do decorrer da vida dela, né? Esse diálogo com a velhice e a mocidade. A gente já está caminhando para o final. Adriene, se você puder abreviar um pouquinho, querida, por favor, porque a gente já está quase a 1h30, viu? E ainda falta a Dalila falar sobre a Zilá, por favor, tá? Tá, assim, apaixonante mesmo, mas a gente já está com o tempo um pouquinho corrido, tá? Certinho. Então, só finalizando mesmo, falar aqui do legado dela, né, que ela tem um impacto na literatura contemporânea e nos estudos de gênero e raça, que ela usou, né, a escrita como ferramenta de emancipação política, e que escrever para ela também foi um ato de liberdade. E eu deixei aí no final do
da minha apresentação 2 links, né? Esse link do YouTube é onde tem a entrevista com a filha dela, a Vera Eunice, onde ela relata muito do que eu disse aqui, e o Instituto Moreira Salles, que fez um site muito bacana, que tem muitas imagens sobre ela, sobre a vida dela, outras informações, tá bom? E meu muito obrigada. Adriene, nós que agradecemos, viu? A FESMIL que agradece a sua colaboração, a sua presença, viu? É muito, muito gratificante, é muito emocionante a gente ouvir isso. Tá bom? Obrigada, muito grata, eu que tá? agradeço. Agora a Dalila vai estar representando a Zilá, e depois, Dalila, você já pode fazer o encerramento, tá? Por favor. Ai, meu Deus. Então, boa noite aí novamente. Eu estou representando, eu vou falar sobre a Zilá Correia de Araújo, mas ela não é minha patrona, tá? Eu estou aqui representando a Astrid, que é da cadeira da Zilá. E eu não tenho uma apresentação assim muito grande, só para poder não ficar em branco, eu vou ler aqui uma biografia dela. Zilá é muito interessante, ela é irmã de Laís e de Maria Lísia. E um detalhe muito importante, elas são campobelenses, elas são minhas conterrâneas, tá? Só para poder ilustrar, só por aí você já sabe que é uma coisa muito bacana, né? Então tá lá, Zilá Correia de Araújo, ela usava um pseudônimo Bárbara de Araújo, ela é de 1916 a 1975. A escritora nasceu em Campo Belo, Minas Gerais, em 1916. Faleceu em 1975. Usando o pseudônimo de Bárbara de Araújo, ingressou na literatura. Era filha do doutor Lafayette Correia de Araújo, advogado e professor de português, e dona Josefina Rios de Araújo, professora primária. Era irmã de Laís e Maria Lísia, também escritoras. Seu pai foi poeta, orador admirado, colaborador de vários jornais de São João del Rei, onde exerceu o cargo de promotor público. Sua mãe, conhecida como Dona Finica, também demonstrou uma queda literária e foi considerada uma das melhores educadoras de sua época. Zilá formou-se na Escola Normal Nossa Senhora da Conceição em São João del Rei. Após o falecimento de seu pai, transferiu-se para o Rio de Janeiro e, posteriormente, para Belo Horizonte, onde realizou o curso de comércio, hoje contabilidade, o curso de ciências econômicas e o curso de direito da UFMG. Nessa instituição, fez também a pós-graduação em direito público. Como estudante de ciências jurídicas, recebeu 2 importantes prêmios universitários nacionais. Um pela monografia sobre Bernardo de Vasconcelos e outro pelo ensaio sobre a Liga das Nações. A escritora obteve sucesso nas 2 áreas a que se dedicou, como profissional liberal e escritora. Iniciou a carreira literária escrevendo contos para a revista A Cigarra, a revista O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, que lhe encomendou um romance. Foi a partir daí que Zilá começou a publicação de Uma Flor sobre o Muro, uma obra de ficção que possui como cenário a cidade histórica de São João del Rei, publicada em folhetim na revista O Cruzeiro. Logo, a pedido do público, apareceu sua edição em livro em 1955. No ano seguinte, recebeu o prêmio Otton Bezerra de Mello, na Academia Mineira de Letras. O segundo romance saiu pela editora José Olímpio, intitulado Loja das Ilusões, que obteve a mesma repercussão do primeiro, recebendo o prêmio Júlia Lopes de Almeida, na Academia Brasileira de Letras. Zilá Correia de Araújo publicou o livro de contos O Bezerro de Ouro, com o qual recebeu o prêmio
João Alfonso, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, em 1961, mas que só foi publicado em 1970 pela imprensa oficial. Outro romance, intitulado E Oferecerás a Tua Outra Face, obteve em 1969 o Prêmio Nacional de Ficção da Academia Paulista de Letras. E com outro livro de ficção romanesca intitulado A Flor do Campo, a escritora recebeu o Prêmio de Literatura Cidade de Belo Horizonte. Recebeu ainda o troféu Fundepar pela 3ª colocação do famoso Concurso Nacional de Contos, promovido por essa instituição do Paraná. A antologia, você faz questão de saber o que está acontecendo ou faz como todo mundo? Foi publicada em São Paulo e incluiu o conto A Estante, da escritora, entre os 12 selecionados no volume. A escritora teve algumas atuações no campo da literatura teatral, tendo recebido o troféu Teleteatro Cacilda Becker, da TV Record de São Paulo, com sua peça Conselheiro Sentimental. Foi condecorada com medalha de bronze da Academia Mineira de Letras e eleita membro do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, colaborando com artigos sobre a história na revista dessa instituição. Hoje, sua obra encontra-se esgotada nas primeiras edições, e seu nome ameaça tornar-se desconhecido das novas gerações, o que seria lastimável para a literatura. Fonte: Lígia Andrade, de Bibliografia de Zilá Corrêa de Araújo, Belo Horizonte, localizado no setor da coleção mineiriana da Biblioteca Pública. Só fazendo um comentário, quantos prêmios, né, gente? Quantas condecorações, tudo que ela escreveu, ela foi premiada. E eu fiquei assim, muito impressionada com isso. Parabéns, viva para Zilá e para todas. Com imensa alegria que a Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, realizou o conjunto de Dia das Patronas do mês de março. A atividade mensal é conhecida como Dia das Patronas da FESMIL de A a Z, assim como a atividade anual conhecida como Efemérides de 0 a 9 das Patronas. Hoje cumprimos o agradável e honroso dever das associadas efetivas, correspondentes, honorárias, em preservar, pesquisar e comunicar o legado dessas 40 mulheres do sul de Minas, ou ligadas a essa região, que compõe o conjunto das 40 patronas dessa nossa Casa Literária Sul-Mineira. Uma iniciativa que nos é muito prazerosa, pois todas as nossas patronas, com suas trajetórias no campo da arte da palavra, das oraturas e literaturas, contribuíram de forma inequívoca para a consolidação de um amplo e multifacetado repertório em prosa e verso nos nossos diversos sul das muitas Minas que são Gerais. Hoje tivemos o prazer de desfrutar do dia L de Laís Corrêa de Araújo, do dia C de Carolina Maria de Jesus e do dia Z de Zilá Corrêa Araújo. Agradecemos a Maria Helena Zeotti, a Lourdes Vaz, pelo empenho e mobilização na organização do evento. Tivemos o privilégio de conhecer ainda mais sobre as irmãs escritoras premiadas, especialmente campobelenses que participaram, como Murilo Rubião, do Suplemento Literário de Minas Gerais, escritoras premiadas tão relevantes que nos foram tão caras nessa noite. Laís Corrêa de Araújo, cadeira 34, apresentada pela associada Clarissa Machado. Zilá Corrêa de Araújo, cadeira 24, apresentada por mim. Maria Carolina de Jesus, cadeira 22, homenageada pela Escola de Samba Unidos da Tijuca, no Carnaval 2026, no Grupo Especial do Rio de Janeiro, apresentada pela associada Adriane Cruz. Agradecemos aí os trabalhos técnicos da Claudineia, do Marco Antônio Brandão, da Lúcia Modesto, tá? Os nossos, muito obrigada a todas as participantes aqui, as nossas associadas, que
eu não vou falar o nome de todos, porque não dá para participar todos aqui, eu estou vendo, Eneida, vou falar, estou falando, Eneida, Jaqueline, Sandra, e todas as outras que estão aqui conosco, tá? Muito obrigada a todos os ouvintes, a todos os associados, e muito obrigada a todas, e viva as nossas, viva Laís, viva Carolina de Jesus, viva Zilá, viva FESMIL. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, Marco Antônio.